Oi, gente, tudo bom? Hoje o tema da aula é muito importante, que a gente vai falar sobre as alterações histopatológicas básicas. Se a gente não souber esse tipo de tema, fica muito difícil de a gente avançar no estudo, que ele é basicamente o beabá. Então, depois que a gente fala sobre a pele normal, as alterações histopatológicas básicas são essenciais para o nosso aprendizado. Vamos começar então, seguindo uma ordem alfabética. E o primeiro termo que eu vou falar é o abscesso. Então, abscesso, a gente já lembra, né, que é uma coleção de células inflamatórias não encapsulada. E o abscesso mais comum que a gente vê na pele é o abscesso de neutrófilos e que muitas vezes é relacionado a uma infecção bacteriana. Outras vezes não, né? Doenças neutrofílicas podem chamar neutrófilos. Existem abscessos que também podem subir e daí já são chamados de pústulas. Como eu falei, abscesso normalmente é neutrófilo, mas não 100% das vezes. Então, a gente pode ver abscesso também até de eosinófilos, são os outros mais comuns. No caso, na extensão do abscesso, a gente joga para a pústula espongiforme, que ele é devido a uma espongiose, né, o edema entre as células da epiderme e o acúmulo de células, que em geral são os neutrófilos. E tem um sobrenome especial, né, quando a gente está falando de psoríase, então a gente chama de pústula espongiforme de Kogoj. Aqui o exemplo, onde a gente vê hiperceratose com paraceratose, um agrupado de neutrófilos, formando uma pústula espongiforme dentro de um epitélio que tem a cantose psoriasiforme. Olha aqui o fluxo de neutrófilos, chegamos às camadas superiores e aqui já borrando a camada córnea. A cantose é o nome genérico para espessamento da pele, da epiderme, e você tem alguns tipos de acantose. A cantose regular, a cantose irregular. Então, nós vamos mostrar o detalhe. Essa cantose aqui, basicamente, é o exemplo de uma cantose regular e de padrão que lembra a psoríase, por isso que é chamada de dermatite psoriasiforme, acantose psoriasiforme. Já bem parecido o termo, mas o nome, na verdade, é acantólise, que quer de significado o quebra dos acantos, né? Então, a desconexão entre as células da epiderme, que é muito vista nas doenças bolhosas autoimunes, como os pênfigos, vulgar, pênfigo foliáceo. Então, aqui é o processo que a gente observa a soltura dessas células intraepitelial. Então, um detalhe de uma acantólise. Já o termo atrofia significa exatamente retificação da epiderme, atrofia, afinamento. A gente perde o padrão de cones e papilas. Cones e papilas, ficamos retificados, temos daí um padrão de atrofia. Aqui um exemplo, doenças atróficas como líquen plano, lúpus eritematoso, líquen escleroso, todas elas podem ter atrofia e algumas cicatrizes, inclusive. A balonização é um fenômeno no qual existe o edema dentro do citoplasma da epiderme. Então, os queratinócitos eles ficam edemaciados e podem até depois se degenerar. Então, aqui a gente chama de degeneração balonizante. Uma das causas mais comuns são as infecções pelo grupo do vírus do herpes. E as farmacodermias também poderiam ocasionar isso. A bolha, já é o nome clínico, né? Bolha, uma coleção possivelmente de líquido e algum tipo de serosidade com células inflamatórias. As bolhas têm várias alturas e tem vários tipos de formação, né? Então, a bolha pode ser por espongiose, uma bolha pode ser por acantólise, pode ser por uma degeneração balonizante por causa de uma infecção viral. E já a fenda é exatamente o espaço claro. Então, existem fendas de vários motivos, fendas intraepiteliais e fendas subepiteliais. Então, aqui poderia ser por um pênfigo foliáceo ou um pênfigo vulgar. Aqui um detalhe dessa área que não existe mais epitélio, e essa camada de queratinócito aqui na basal, então isso aqui poderia corresponder a um pênfigo vulgar. O colágeno reto nas papilas, ele é uma dica para você saber que é uma doença que existe um prurido constante. Então, excesso de coçadura no líquen simples crônico faz com que o colágeno, que em geral é paralelo à superfície, ele suba verticalizado. Então, isso aqui é uma dica para eu entender que existe um esfregar crônico daquela pele. Provavelmente vamos ver no líquen simples crônico. Olha aqui o detalhe da cantose irregular, espessamento da derme, formando esses canais, né, essa área de tecido conjuntivo. Então, aqui o tecido conjuntivo bem espessado e subindo verticalizado. Então, colágeno reto na papila, possivelmente líquen simples crônico. E, nesse momento, temos a crosta, que histológica e clinicamente ela é formada por fibrina,
neutrófilos e paraceratose. Então, a fibrina é esse material róseo, a paraceratose é a retenção dos núcleos na camada córnea, e aqui as células já com núcleo bilobulado ou trilobulado, que são os neutrófilos. Coelocitose é esse fenômeno que há uma vacuolização dessas camadas superiores da epiderme, principalmente a camada granulosa. Isso é responsável pela ação citopática do vírus do papiloma humano, né, que é o HPV. Isso só me sugere que é uma lesão mais nova, porque o HPV ele pode estar ali, só que não faz ação citopática. Então, lesões talvez com mais 6 meses de vida já não apresentam coelocitose. No entanto, acabam continuando sendo verrugas. A disposição liquenoide é uma disposição na qual você vê o infiltrado em faixas de células que, em geral, obscurece a junção entre a epiderme e a derme. O infiltrado liquenoide mais comum que a gente tem é o infiltrado de linfócitos. Tá? Algumas outras doenças também podem dispor de infiltrados inflamatórios liquenoides. Mas as mais clássicas são o líquen plano, o lúpus e a erupção liquenoide por droga. Aqui um exemplo de um líquen plano, onde a gente vê hiperceratose, hipergranulose, aquela fenda tipo Max Joseph, acantose em dente de serra, infiltrado inflamatório em faixa, que vai de ponta a ponta, então infiltrado inflamatório do tipo liquenoide. Está aqui o detalhe do infiltrado. A degeneração vacuolar, ela revela pequenos vacúolos na interface entre a epiderme e a derme. Algumas doenças são características de mostrarem degeneração vacuolar, como o lúpus eritematoso, a farmacodermia, a dermatomiosite, né, as colagenoses em geral. Então aqui te vê exemplos de degeneração vacuolar, algumas necroses de queratinócitos podem ser encontradas. Então, pequenos vacúolos nessa região entre a epiderme e a derme nos faz pensar em alguns tipos de doenças. Olha aqui o detalhe de vários vacúolos nessa reação liquenoide. Detalhe de vários vacúolos que eu apontei aqui em vermelho. Esqueratose é um nome genérico para qualquer processo de alteração desses queratinócitos. Então, eles começam a entrar em processo de morte até ponto de fazer necrose completa, perdendo sua relação núcleo-citoplasma. A gente vê isso em algumas neoplasias escamosas, como na doença de Bowen, no carcinoma espinocelular in situ, no carcinoma espinocelular e também algumas farmacodermias. Então, aqui, ó, duas células em processo de necrose celular, apoptose ou disqueratose. Detalhe de outra disqueratose aqui, essa é uma doença de Bowen. Espongiose é o fenômeno de edema intercelular. Então, as doenças mais clássicas que fazem espongiose são os eczemas. Obviamente, um eczema na sua fase aguda e subaguda, você consegue ver melhor esse edema. Na fase crônica, você vê muito pouco espongiose, fica mais complicado de você dar esse diagnóstico. E a espongiose pode ser tamanha a ponto de fazer vesículas. Então, está aqui uma vesícula espongiótica, e aqui todo o processo de separação, quase a cantólise, vamos dizer assim. A exocitose é um fenômeno no qual células inflamatórias entram na epiderme, tá? E existe um facilitador. Então, a exocitose, em geral, é acompanhada por espongiose, é acompanhada por degeneração liquenoide da camada basal. Diferente desse termo epidermotropismo, que a gente acaba deixando para células mais neoplásicas. Então, no caso da micose fungoide, onde os linfócitos atípicos tentam invadir a qualquer custo aquela epiderme, mesmo que não haja um facilitador, né? Uma espongiose grande ou uma lesão da camada basal. Então, aqui à esquerda, a gente mostraria um exemplo de exocitose, nos quais os linfócitos invadem nessa reação liquenoide em um líquen plano. Já aqui, a gente até vê aqui a membraninha basal preservada e alguns linfócitos subindo. A espongiose é muito escassa, então, nesse caso, a gente vai procurar, né, a atipia desses linfócitos para você justificar. Isso é um epidermotropismo relacionado à micose fungoide. Um detalhe de um outro caso também que mostra exocitose de linfócitos, porque é um eritema multiforme, então há necrose de queratinócitos, há degeneração vacuolar. Então existe um facilitador. Então essa célula pode mais facilmente entrar na epiderme, por isso que a gente chama de exocitose. Já esse caso é um caso de uma micose fungoide, onde a gente vê vários linfócitos atípicos entrando no epitélio com uma espongiose mínima e sem lesão vacuolar da camada basal. Então, exemplo de micose fungoide em placa aqui, que justifica um epidermotropismo.
Hiperceratose, o nome já diz, é o excesso de queratina na pele. A hiperceratose pode ser ortoceratose, pode ser uma hiperceratose compacta e também pode ser uma hiperparaceratose. Hiperceratoses com paraceratose são muitas vezes vistas na ceratose actínica, na psoríase, psoríase rubra, psoríase rósea. Várias doenças podem fazer hiperparaceratose. Hiperortoceratose em lamelas tipo cesta de Vimy ou cesta de basquete são vistas nas lesões queratinocíticas, como nesse caso de uma ceratose seborreica plana. Em outros momentos, a gente também pode ter aumento da camada granulosa, que chama-se hipergranulosa. A hipergranulose está bem patente aqui, com umas 6 ou 7 camadas de células. E hipergranulose a gente costuma ver muito no líquen plano, nas verrugas. Então já é uma dica para chegarmos ao diagnóstico. E, no entanto, o inverso, né, que é a hipogranulosa, ela é mais ou menos comum na psoríase. Então, lesões de psoríase mostram hipogranulosa. O infiltrado inflamatório é uma coisa que a gente vê muito frequentemente nas biópsias da pele, e que são elementos no tecido em quantidade maior do que o habitual. A gente normalmente divide esse infiltrado inflamatório em dois tipos gerais, né, que seria o monomórfico e o polimórfico. Então, nos monomórficos são células que são repetidas, tipo linfomas, linfócitos, mastocitoses, mastócitos, plasmocitoma cutânea, obviamente os plasmócitos. E outros que são mais polimórficos. Aqui eu dou 2 exemplos de doenças que têm infiltrado super misto. Então, vai ter linfócito, neutrófilo, eosinófilo, tiócito, então são o granuloma facial e o eritema elevado de Utino. A leucocitoclasia é um termo que eu gosto sempre de explicar assim, né? Leuco quer dizer branco, cito quer dizer célula e clasia quer dizer quebra. Então é quebra das células brancas. Isso é muito visto nas vasculites, nessas vasculites de padrão leucocitoclástica. A gente vai ver uma poeirinha nuclear, em geral próximo dos neutrófilos, que em geral estão próximos de vasos sanguíneos, onde há a lesão de camada fibrinoide, né, necrose fibrinoide da parede dos vasos. Aqui te mostra um detalhe de um vaso com espessamento fibrinoide, vários neutrófilos, e essa região aqui com essa sujeirinha, então esse aqui, essas células bem pequenininhas, que são a leucocitoclasia. O termo liquenificação significa clinicamente aquela pele que é mais espessada, em geral com uma discromia, e é totalmente relacionada pelo excesso de coçadura, tanto faz a causa dessa coçadura. E com isso vai fazer hipergranulose, hiperceratose e macantose irregular. Aqui o detalhe de uma macantose irregular com hiperceratose, e nas quais essas proliferações também podem ser, como eu já falei, tipo psoríase irregular, papilada, que a gente normalmente vê a elevação das papilas dérmicas, muito encontrada nas verrugas, e a pseudocarcinomatosa. Então você vê que é uma acantose tão gritante, tão diferente, que lembraria um carcinoma. Ela é mais vista nas afecções causadas por micoses profundas ou micobacterioses. Então, as infecções fúngicas e infecções bacterianas mais profundas podem fazer esse padrão de hiperplasia pseudocarcinomatosa. Já na derme, tem algumas alterações que são importantes da gente reconhecer, como elastose solar, esclerose, calcificação, as células propriamente ditas inflamatórias e alguns pigmentos. Então, a gente vê, numa pele fotoenvelhecida, esse depósito de material às vezes é acinzentado, pode ser fibrilar ou pode ser globular. Esse aqui é uma degeneração de fibras elásticas e de fibras colágenas, que é compatível com a elastose solar. Então, aqui o detalhe, nós vamos aproximar. Esse material aqui, cinza, bem pálido, elastose solar, no caso até associado a uma pequena ceratose actínica ou lentio. A esclerose é quando a gente tem um aspecto de espessamento das fibras de colágeno, diminuindo o espaçamento entre essas fibras. Então, uma das doenças mais clássicas que promove a esclerose do colágeno é a esclerodermia ou morféia. Aqui a gente vê bem denso as fibras de colágeno. Aqui no foco, a esclerose. Detalhe do espessamento das fibras e do menor espaçamento entre elas. Aqui é um depósito de substância que, em geral, é globular e é uma substância violácea, grânulos grosseiros. Então, calcinose é um dos depósitos que a gente pode ver. Grânulos grosseiros e violáceos. E as células clássicas que compõem filtrado inflamatórios das doenças são os linfócitos, os istiócitos, os neutrófilos, os plasmócitos, os eosinófilos e os mastócitos.
Esse esquema é muito bonitinho, relembrando, né, que é o fibrócito, que depois vai evoluir para o fibroblasto, neutrófilo com núcleo trilobulado, linfócito, citoplasma escasso, histiócito, padrão epitelioide, com núcleo que às vezes lembra um rim ou um feijão, reniforme, plasmócito com o núcleo sempre deslocado para uma das laterais, eosinófilo e mastócitos costumam ter grânulos, eosinófilo bem vermelhos, mastócito levemente mais basofílicos. Vamos dar os exemplos agora delas. Então, aqui, ó, células citoplasma escasso, núcleo tinto, tendendo a ser redondo, que são os linfócitos, aqueles linfócitos atípicos do caso de micose fungóide que invadiam. Detalhe, nessa imagem eu tenho até alguns plasmócitos, aqui do lado linfócito, corpúsculo de Russell, que é um plasmócito cheio de monoglobulina. Aqui, exemplos de vários linfócitos. Citoplasma é praticamente inexistente aos cortes histológicos. Plasmócito, como a gente bem falou, núcleo numa ponta, citoplasma na outra, muito visto aqui nessa região de um tumor chamado cisticoadenoma papilífero. Pode ser encontrado também em casos de ulcerações, doenças clássicas como a sífilis, leishmaniose, algumas colagenoses como lúpus, esclerodermia, às vezes podem mostrar plasmócitos. Então, de novo, exemplo de plasmócito, corpúsculo de Russell, detalhe dos plasmócitos. Bem de próximo, para ninguém esquecer. Mastócitos, o pessoal brinca que é aquele ovo estrelado, que realmente o núcleo fica bem no centro da célula, o citoplasma fica na periferia, um rosa pálido com uma leve granulação. Essa granulação pode ser bem vista, né, pela coloração de Giemsa, que esses grânulos ficam roxinhos. Obviamente, a gente vai pensar em mastocitose quando vê essa quantidade de mastócitos. Tem aqui o detalhe de todas essas células. Citoplasma levemente granuloso. Tem aqui um detalhe de novo do citoplasma granuloso. O núcleo tende a ser central. Neutrófilos, núcleos biatrilobulados, citoplasma rosa, mas é um rosa pálido. Tá? Diferente do eosinófilo, que ele é bastante vermelho e o núcleo tende a ser bilobulado. Então, neutrófilos sugerem a presença de uma infecção. Tá? Então, ao observar neutrófilos, por exemplo, numa camada córnea, como a gente está vendo aqui, a gente tem que considerar, né, impetigo, candidíase, dermatofitose, mas não só infecção. Neutrófilos também estão em doenças não infecciosas, como a síndrome de Suíte, dermatite hipertiforme, a psoríase. Então, sempre lembrar dessas diferenças. Por exemplo, aqui a gente vê microabscessos de neutrófilos na papila dérmica, o que nos sugere fortemente a doença de dermatite hipertiforme. Então, estão aqui os neutrófilos bem bonitinhos. Mais neutrófilos, plasmócitos. Aqui o detalhe dos neutrófilos. Eosinófilos bastante avermelhados nessa coloração, todas sendo sempre a hematoxilina e eosina. Não estou usando coloração especial nessa aula. Então, aqui, granulosos e com núcleo bilobulado. Então, várias doenças como as alergias, as farmacodermias, infestação por eumintos podem chamar muitos eosinófilos. Então, aqui o exemplo deles bem delimitado nessas imagens. Os histiócitos responsáveis para fagocitar, né, os antígenos. Então, os histiócitos podem ficar gigantes, multinucleados, tem uma coloração de citoplasma de um rosa mais pálido e um núcleo que lembra reniforme, às vezes com nucleolos evidentes. Então, aqui a gente vê uma reação granulomatosa com vários histiócitos, aqui um histiócito único com seu núcleo em padrão reniforme, e aqui uns linfócitos de permeio, provavelmente já formando uma reação de granuloma epitelioide. Detalhe aqui de vários histiócitos, então essas aqui são as células de histiócitos, núcleo com nucleolo, citoplasma é essa parte mais pálida. Detalhe aqui de uma área de necrobiose e uma reação granulomatosa de paliçada. Então aqui, ó, núcleo do histiócito, citoplasma do histiócito, núcleo do histiócito, citoplasma do histiócito. Às vezes ele fica entre as fibras de colágeno, no caso de uma doença chamada granuloma anular, padrão intersticial. Detalhe aqui novamente do cálcio, para ficar bem visível nessa parte violácea de grânulos grosseiros. Olha o detalhe do cálcio. Os pigmentos que a gente mais vê comumente na pele são a melanina, hemosiderina, ocronose e os exógenos, que são as tatuagens. Então a gente vê aqui o pigmento de hemosiderina, a gente vê aqui
aquele pigmento meio em vírgula, né, que é da ocronose. A gente vê aqui o pigmento acastanhado. É claro que nós precisamos de umas colorações especiais para facilitar, né? Então pode ser aqui melanina. E nesse caso, quando o pigmento é muito preto, normalmente é a colocação de tinta exógena, né? Então, a última foto aqui seria uma tatuagem. Então, gente, dei uma passada aí pelas alterações histopatológicas básicas. Eu espero que tenha sido de proveito para vocês. Muito obrigado. Um abraço para todos.